Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos retomar de onde o Senhor nos conduziu, o nosso estudo sobre, tendo como exemplo Davi, para nos auxiliar aqui sobre os propósitos do Senhor. E compreender, amados, como é importante enxergar os propósitos de Deus em cada aspecto da manifestação da vontade de Deus, do cumprimento da sua obra em nossas vidas. Falávamos sobre o enfrentamento de Davi com Golias, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. E ali o Senhor nos ensina tantas coisas maravilhosas. Como é você confiar no Senhor plenamente? Davi não foi contra Golias cheio de coragem, porque a coragem também existe margem de erro. Davi vai contra Golias completamente firme na sua fé, na palavra do Senhor. Ele vai contra o incircunciso, contra aquele que está se levantando contra o povo de Deus, contra aquele que amaldiçoa o ungido do Senhor. E é desta maneira que ele se levanta contra Golias, demonstrando que o cumprimento da obra, o cumprimento do ministério que o Senhor nos confia é fundamentado na fé que temos que ter nele. E hoje nós vamos iniciar lá no capítulo 18, 1 Samuel 18, e compreender algo, amados, que talvez seja um dos principais motivos do esfriamento, um dos principais motivos das decepções e um dos principais motivos que o cristão sai da igreja está aqui no capítulo 18. Sem ele compreender e entender que isto faz parte do propósito de Deus no processo de forjar o nosso caráter, até estarmos preparados para cumprir aquilo que ele nos levantou. Davi já foi ungido lá no capítulo 16 como rei, mas ainda não estava autorizado por Deus a cumprir o seu ministério, a ser um levita na casa do Senhor, um homem completo segundo o coração de Deus. E uma das ferramentas, uma das aulas, se é que podemos chamar assim, que nós temos que aprender e adquirir, vai passar por esse capítulo 18. Talvez seja o capítulo mais espinhoso para se pregar dentro da igreja, porque aqui vai expor, amados, a carnalidade que ainda existe dentro da igreja. E assim como o apóstolo Paulo fala, preste atenção nisso. Num certo momento, Paulo diz que é necessário que exista o escândalo no meio da igreja. Que é preciso que o escândalo venha no meio da igreja. Por quê? Porque quando o escândalo vem, facilmente conseguimos separar joio do trigo. Quando o escândalo se manifesta, a igreja, como corpo humano, quando ela expele para fora algo que está incomodando ela, que está tirando a sua saúde, passa por um renovo e ela cresce e vai mais além. Podemos comparar isso a muitas coisas. Que, amados, existem coisas que Deus nos dá, que servem somente para um momento, mas o homem quer cristalizar isso, criar um ídolo, como fez com a serpente no deserto. Era para um momento apenas. Como fez com as tábuas da lei. E o homem então idolatrou esses elementos. Como fez com a arca. Tinha um propósito, tinha uma finalidade, mas tornou um instrumento de idolatria dos homens. Então, amados, é necessário compreender isto. E eu gostaria que vocês hoje, não que nos outros encontros nossos, não é necessário, mas que você redobrasse a sua atenção hoje, para você entender porque é um assunto delicado. 1 Samuel, capítulo 18, Davi acaba de matar Golias, e assim o povo de Deus prevalece sobre os filisteus, e acontece o seguinte, versículo 1 do capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas, que era filho de Saul, se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai.
Então vamos entender esses 2 versículos rapidamente. Primeiro, existe uma vertente de algumas pessoas que diz que aqui foi um ato declaradamente explícito de que Davi e Jonatas chegaram a ter um caso de homossexualidade. Porque a Bíblia destaca muito essa relação entre eles como uma relação muito próxima e muito íntima. Amados, quem está escrevendo este livro é um homem que carrega a responsabilidade, e ele cumpriu bem esse ministério. Ele carrega a responsabilidade de proteger a palavra do Senhor e de fazer com que o povo continue andando sobre a palavra do Senhor. Como que este homem iria concordar com tal feito, se isto é uma verdade, o caso não é, e iria registrar isso com esta intenção? Então não caia nessa conversa de que Jonatas e Davi tinham uma relação muito mais do que de uma amizade. Não. A Bíblia está dizendo, amados, que eles tinham uma relação muito íntima. Assim como Jesus tinha uma relação diferente com João, o único discípulo que não passou pelo martírio, o único discípulo que não sofreu e teve que dar a sua vida por amor daquilo que ele defendia. Um homem que teve um livramento de Deus antes de ser lançado na ilha de Pátimo. É decretado a sua morte como de outros apóstolos e outros discípulos do Senhor, que for lançado sobre eles um tacho de óleo fervendo para o matar, e nada aconteceu com ele, milagrosamente ele ficou intacto, apenas sujo de óleo. E cheio de ira, o imperador manda lançar ele na ilha de Patmos. Deus teve propósitos diferentes com João. Assim também, amados, existe uma relação muito próxima entre estes dois, o filho de Saul e Davi. Nada além disso. Então, esta relação começa amados, eles começam a se estreitar e começam a ter, Davi começa a viver na intimidade do palácio, não só de Saul, mas também da sua família. Então, Saul dá uma ordem: Davi, você não vai mais voltar para cuidar das ovelhas do seu pai. Lembra? Ele sempre foi responsável. Ele ia e ele voltava. E Saul falou assim: não, agora você oficialmente vai estar aqui. Não é mais um estagiário, um trainee, você agora é um homem que vai aprender a viver no palácio. Você vai viver aqui à minha sombra. Saul e Israel, o palácio é a figura da igreja aqui, amados, no exemplo que nós vamos tratar. De um homem que um dia foi iluminado pela vontade do Senhor, mas já não anda mais na graça, já não anda mais no Espírito. Saul anda segundo a sua própria vontade. Mas olha que interessante, amados, olha o versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi como um presente, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Olha a imensa diferença de um ministério que vai sendo trabalhado, que vai sendo conquistado, executado, um pouco de cada vez, na medida e na velocidade da vontade de Deus. Ele está vivendo na presença de Saul, Saul o admira, o seu filho o admira, toda Israel o admira, o exército o admira. Então pegar Davi e colocar ele como um general, como um líder de um batalhão, era algo que não teria que ser forçado. Era algo que naturalmente foi acontecendo. Naturalmente Davi foi alcançando o seu posto. Mas entenda, amados, talvez você possa questionar assim: peraí, mas se o ministério, se o propósito e a obra de Deus na vida de Davi, e até então está sendo conduzido por Deus, nós acabamos de registrar e ver aqui que agora ele recebe uma outra responsabilidade, um outro posto, e é um posto e uma responsabilidade na qual Saul o levanta, e não mais Deus. Existe uma diferença entre o que ele está vivendo aqui com o que Deus fez até então. Então talvez você possa pensar assim: então essa unção, essa responsabilidade é fajuta, não é válida? Não, amados, não é isso. Não é isso. Olha que interessante. Saul está levantando ele para assumir uma responsabilidade.
Mas isso não significa que esta é a vontade de Deus, mas isso também não significa que Deus não pode usar isso em prol daquilo que Ele está fazendo na vida de Davi. Então não é porque você, e eu estou imaginando aqui uma trajetória de vocês, e eu vou talvez em alguns momentos me colocar no lugar de Saul, para que haja uma compreensão melhor. Então de repente o pastor, o líder da igreja decide ungir vocês a alguma coisa, a obreiro, a diácono, seja qual for a unção. Entenda, amados, que tudo que eu posso fazer por você dentro da política da igreja, das doutrinas, dos dogmas da igreja, é totalmente inferior ao que Deus já o considera. Ele já era rei para Deus. Mas para Saul ele é o quê? Um soldado. Um general. Só que aonde está o problema, amados? É quando os homens, quando a igreja valoriza muito mais o posto que outro homem o dá, do que o posto que Deus o dá. Eu vivi por muitos anos, amados, vendo pessoas se degladiando, lutando, brigando, se entristecendo, porque não eram ungidos pelos pastores. Porque não tinham o cargo que queriam. Porque não alcançavam, porque esperava do homem isto. Amados, isso já é um grande indicador que você está no caminho errado. Que você está no caminho errado. Vou dar um exemplo. Você pode simplesmente ser um membro comum desta igreja. E da noite para o dia você ser ungido pastor. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Ele virou apóstolo 2 dias depois que ele encontrou Jesus. Por que não poderia ser com vocês? Não. Com a igreja você precisa ser membro, depois você precisa ser obreiro, depois de obreiro, vamos ver se você vai virar um diácono, depois de diácono, quem sabe, dependendo da igreja, um bispo, um presbítero, virar um pastor ou um cooperador, e tem uma escada para você subir. Só que isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. As unções criadas pelos homens não têm propósito com Deus. Deus pode usar isto. Bom, já que agora você foi ungido diácono, o pastor vai te dar algumas responsabilidades a mais que você não tinha. Não significa que Deus não vai usar estas oportunidades para continuar te ensinando, mas não que elas são o fator determinante. Não que estas unções que você pode vir a receber é exatamente o que é um aval e uma autorização de Deus para você começar a fazer. Saul unge Davi general. O que é um general? Um homem que lidera um batalhão para uma guerra. Um homem que cria estratégias para que o seu batalhão possa prevalecer sobre o inimigo. Davi era muito mais do que isso. Davi dizimou o exército inteiro dos filisteus sozinho, sem espada, sem escudo. Ele era muito mais que isso. Mas aos olhos dos homens, é isso que ele é. Calma, Davi, você chegou agora, tudo bem, você matou Golias. Amados, uma coisa é o que Deus quer de nós e outra coisa é o que os homens podem te oferecer. E sempre o que os homens vão te oferecer não tem nada a ver com o que Deus tem para você. Davi então agora começa a viver no palácio, com Saul, com Jonatas, amado pelo povo, amado pelos generais, mas tem princípios aqui, amados, e nós estamos falando de princípios, desse processo de Deus transformar as nossas vidas. Existe uma aceitação do povo. Quando o propósito de Deus está fluindo nas nossas vidas, amados, flui de forma natural e não forçada. Por isso eu, Diogo, sou totalmente contrário a doutrinas de igrejas que trocam pastores de uma igreja para outra. Então eu sou pastor aqui. Aí de repente um pastor de uma outra igreja decide abandonar o trabalho ou se muda para uma outra cidade e a igreja fica sem pastor. Aí de repente vem uma ordem lá de cima de um conselho e fala assim: Diogo, agora você tem que ir para lá. Não se preocupe, nós vamos dar casa, nós vamos transferir os seus filhos para lá, estuda, a gente vai se preocupar com tudo. E aí você da noite para o dia vira pastor de uma outra igreja. E outro pastor assume aqui. Não existe isso, amados, você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Não existe isso. Ele precisa ser gerado. O povo precisa compreender e aceitá-lo.
O povo precisa enxergar. O povo, apesar, amados, de questionar Moisés, quando Moisés falava, eles obedeciam. E quando um se rebelava, quando começava a ter um motim, Deus mostrava quem... eu sou com Moisés, não com vocês. O chão abre, engole, mata, todo mundo fica quieto, vamos obedecer ele. O povo tem. Por quê? Porque ele foi forjado por Deus. Ele ficou 40 anos no deserto, ele enfrentou o faraó, ele enfrentou tudo. E o povo sabe reconhecer isso. O povo sabe reconhecer uma autoridade que vem de Deus, amados. O povo sabe. Como o povo não sabe discernir autoridades também que não vêm de Deus. Então o povo vai aceitar o que importa, bodes e ovelhas. Não importa, ele não sabe diferenciar. Um dos motivos que Jesus fala lá em Mateus 25 dos bodes e da ovelha, por quê? Porque a única forma de você, visivelmente, muitas vezes o bode é semelhante à ovelha. Semelhante. Dependendo do tempo e da época, tosados, eles são muito semelhantes. Você não consegue discernir. Como é que você sabe o que é bode e o que é ovelha? 5 minutos que você observa as atitudes, você vê que eles têm comportamentos diferentes. Rapidamente você sabe quem é. Aos olhos, você não percebe. Mas se você parar e observar o comportamento, você sabe o que é uma ovelha e você sabe o que é um bode. A igreja, muitas vezes, perde essa capacidade. A igreja primitiva, João fala isso em Apocalipse, ela identificava falsos apóstolos, falsos profetas. Eu sou um apóstolo, não tem problema, pode entrar, fica à vontade. Você é o quê mesmo? Você é apóstolo? Tá bom. Eles faziam umas provinhas, colocavam na fogueira, espanava. O comportamento dele denunciava que ele não era. Então o povo sabe discernir um homem que é levantado por Deus e um homem que não é levantado por Deus. O problema é que muitas vezes as igrejas estão cegas e não compreendem, mas essa habilidade o povo tem. Por isso o ministério tem que ser gerado ao ponto do povo aceitar e não ser uma imposição goela abaixo como muitas vezes é. O pastor decide um dia, a igreja inteira discorda. Amados, isso é tão comum. Ninguém concorda. E ele usa o pretexto de falar assim, mas Deus me mostrou que é para ungir, então eu vou ungir. A igreja, no processo da dúvida, vamos dar a confiança. E não tem nada. É fácil levantar Davi para ser general, ele acabou de destruir o exército dos filisteus com o maior dos guerreiros. É fácil tomar esse tipo de atitude, isso é óbvio, por isso que o povo o aceita naturalmente. Então eu quero que vocês reflitam sobre algo. Nem toda a unção gerada pelo homem tem a ver com a vontade de Deus. Mas não significa que mesmo que um homem levante alguém para um cargo, para um ministério, para uma função, não significa que Deus não pode usar disto para forjar o seu querer, a sua vontade neste homem. Entendem? Então vamos seguir. 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e com danças e com adufes e com alegrias e com instrumentos de música. Agora olha o versículo 7. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Aprenda uma coisa aqui, amados. Muito importante. Até mesmo um bode vestido de pastor sabe o que provém de Deus e o que não provém de Deus dentro da sua igreja. Nós vamos ver aqui. O tempo todo Saul olhava para Davi e falava assim, sabe qual é o problema? É que o Senhor é com ele. Sabe qual é o problema? É que Davi é exatamente a expressão da vontade de Deus. Ele sabia reconhecer isso. Ele não falava isso. Ele não demonstrava essa aceitação. Mesmo sendo um homem pervertido no pecado e na carne, ele sabe identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mesmo tendo inveja de Davi.
Mesmo tendo ódio de Davi, ele sabe que o Senhor é com Davi. E ele declara isso o tempo todo. Ele não publica isso. Ele não estampa isso. Mas mesmo sendo um homem ímpio, ele sabia identificar que aquele homem era com Deus. E Deus era com ele. Saul então começa a mudar os seus conceitos acerca de Davi. Porque todo membro, quando chega na igreja, é abraçado pela igreja, pelo pastor. Mas com o passar do tempo, a maioria das vezes esse sentimento vai mudando. Todos. Se vocês tiveram experiências em outras igrejas e passaram por processos em que vocês sofreram decepções, lembre-se que no primeiro encontro você foi amado e abraçado. Por Saul, talvez. Mas, mesmo não sendo a tua intenção, mesmo não tendo isso como um propósito no teu coração, você só está servindo a Deus. Você só está buscando o Senhor. Você só está tentando fazer o melhor para o reino de Deus. Naturalmente os resultados começam a aparecer. Naturalmente as coisas começam. Olha só, amados, olha o cúmulo desta ignorância. O que as mulheres estão cantando? Que Davi é muito melhor como general do que Saul. Quem colocou ele como general? Saul não deveria estar com raiva. Foi ele que inventou essa história. Foi ele que criou. É incoerente, amados. É por isso que as pessoas saem da igreja. É por isso que as pessoas se decepcionam na igreja. Porque os bodes não sabem formar as pessoas. Os bodes não sabem ensinar os servos de Deus. Os bodes não sabem fazer isso. E as suas atitudes são o tempo todo contraditórias. Tem uma opinião, daqui a pouco muda de opinião. Tem uma posição, de repente, pode fazer, daqui a pouco não pode mais fazer. Podemos fazer isso? Vamos fazer, claro. Daqui a pouco, não vamos mais fazer isso. Não tem coerência. Os ciúmes, a inveja, nasce de mulheres que estão idolatrando Davi. Esquece a idolatria que estão fazendo com Davi. Agora é Saul e Davi. De um posto que foi colocado pelo próprio Saul. Foi ele. Ah, mas é que não tinha como, né? Não tinha como não dar esse privilégio a ele. É claro. E ele tem mérito. Entenda uma coisa, amados. Você vê isso na política explicitamente. E como a política entrou na igreja, você vê isso na igreja também de forma explícita. Ninguém quer que nasça nada em volta dele. Ele tem que ser o centro das atenções. Mas você não foi enfrentar Golias, e daí? Eu sou o rei. Mas a sua palavra não edifica mais. Mas e daí? Sou eu que mando aqui. Mas você não faz o que ele faz. Mas não interessa, quem manda aqui sou eu. É nítido, é claro, que Saul está, amado, sendo dissolvido pelas suas próprias atitudes, pela sua incapacidade, pela sua carnalidade. E ele percebe isso. E o que está acontecendo à sua volta, amados, que isso é tão comum nas igrejas. Os bodes não aceitam isso. Porque o centro das atenções tem que ser eu. Ele fala assim, o que falta para Davi? Por que não toma uma coroa de mim e já dá para ele de uma vez? Estão falando que ele é melhor do que eu? Porque lembre-se que naquele tempo o rei era a figura do líder de batalha, não só de liderança de governo. Ele representava o homem mais corajoso, o que tinha mais habilidade, a perfeição do reino. Não só Saul, sempre foi assim. Os ciúmes e a inveja começam a crescer por uma atitude tão ignorante da parte de Saul, porque foi ele que levantou Davi. Mas a atitude de Davi, amados, é a atitude que eu e você temos que ter sempre. São eles que estão falando. Eu continuo lutando por você. Eu continuo dando a minha vida por este reino. E se você permanecer nesta linha, porque, amados, eu posso me tornar um Saul logo, logo. Eu posso começar, amados, ser um instrumento do diabo para atrapalhar a tua vida, a tua carreira. Mas mesmo que eu me levante como tal, a Bíblia nos ensina que Deus também vai usar o escândalo para forjar a vontade dele em você. Isso não impede
Por isso que eu não assino embaixo quando muitos membros abandonam igrejas por este motivo. Por este motivo. E abandono, mas eu não estou falando que saiu da igreja para ir para uma outra igreja e lá começou a crescer e frutificar. Não, estou falando de ir para o mundo, com esse pretexto. O cara me colocou num cargo e depois reclamou de mim por causa do cargo que ele mesmo me colocou. Isso é o que mais tem na igreja. Tem de monte. Isso não é pretexto. Você só deixa as suas responsabilidades quando o Senhor der a ordem. Mas Saul agora está com um pensamento, está me olhando torto, e daí? Você tem culpa? Você fez alguma coisa errada? Não, então continua. Mas percebe, amados, que essas coisas já acontecem há mais de 3.000 anos atrás, no reino de Deus, na igreja, no povo de Deus. Não acho que você é o primeiro, não acho que você é o único. Olha a continuação, 9, 10, né? E desde aquele dia, o 9 fala em diante, Saul tinha Davi em suspeita. 10. E aconteceu outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por que Saul tinha raiva de Davi? Porque ele via que Deus era com Davi, que tudo dava certo para Davi, que até quando ele tinha paz, era por causa de Davi. Se o povo estava fazendo festa e não estava mais brocochô, depressivo, era por causa de Davi. Se ele ainda era rei, era por causa de Davi. Ele começa a olhar tudo à sua volta, tudo leva ele a reconhecer que Davi é o responsável de todas as coisas boas que existem em volta dele. Ele sabe que o Senhor é com ele. Não ache que esses bodes que atendem pelo nome de pastores, não ache que estes homens, mesmo no seu pecado, mesmo distante da vontade de Deus, eles não sabem reconhecer o que provém de Deus e o que não provém. Eles sabem, amados. Jesus um dia fala isso. Paulo reforça isso. Pedro, nas suas cartas, também fala sobre isso. Você acha que é um privilégio você crer em Deus? Os demônios também creem. Eles sabem reconhecer quem é o Senhor. Eles sabem identificar a autoridade que Ele tem. Eles sabem. Você acha que Saul não vai saber? Só que é interessante, amados, que Davi está sendo perseguido dentro da igreja, no meio da obra, pelo seu líder. E o que ele faz? Abandona e vai embora. Foge. Fala: Senhor, não dá, eu tenho que ir para outra igreja, porque essa igreja, não. O Senhor me colocou aqui, eu vou continuar aqui. Eu tenho que amar os meus líderes, eu tenho que orar pelos meus líderes. O Senhor em algum momento ungiu ele. Ele está se desviando e caminhando para a perdição e foi para o inferno. Mas o Senhor, por algum propósito, o ungiu. O maior professor de Davi foi Saul. Mas não porque ele aprendia sobre os conselhos de Saul, porque Saul foi o instrumento que Deus usou para forjar esse caráter em Davi. E Davi se desviava da lança e continuava abençoando Saul. E Saul intentava contra ele, queria matar ele, e Davi continuava amando ele e servindo ele, lutando por ele, fazendo por ele. Percebe, amados, que todo sentimento contrário a isso não faz parte desse propósito que Deus tem de nos forjar, de nos preparar para o exercício do seu ministério. Isso faz parte. Agora, vamos continuar a leitura. Olha que interessante. 13. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos
e o Senhor era com ele. Presta atenção, vamos parar um pouco de falar de Saul. Vamos falar um pouquinho de Davi nesse processo todo. Lá atrás nós lemos que, lá atrás que eu estou falando ainda hoje, tá? Se não me engano no versículo 5 ou 6, né? Que falava que ele com prudência caminhava, e ele vai continuar falando disso. Davi recebe responsabilidades e funções. E como que ele executava essas habilidades e essas funções? Ele sempre trabalhou sozinho, e agora ele era chefe de 1000. Então não ache que ele nasceu com essa habilidade. Quando a Bíblia diz que ele, de forma prudente, ele ia fazendo o quê? Ele ia experimentando. Ele ia fazendo de pouco em pouco. Ele ia sentindo, ele ia ganhando a sua autoridade no meio dos 1000 soldados que lhe foi confiado. Ele ia um passo de cada vez, porque ele também nunca foi chefe de 1000, porque ele também nunca foi general, porque ele também nunca fez essas coisas. Então ele sabe que porque ele nunca fez isso, ele tem que andar de forma prudente. E como é de forma prudente? É devagar e constante. E aqui, amados, muitos se perdem. Porque querem correr em altas velocidades, porque recebi uma responsabilidade, e aí vem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Davi não tinha ideias mirabolantes. Ele acabou de receber um posto de grande importância. A Bíblia diz que ele não chegou lá para Saul, bom, agora que eu sou o chefe de 1000, eu estou com um monte de ideia. Quando eu era soldadinho ali, olha, tinha um monte de coisa errada aqui, eu quero fazer tudo diferente. Ele não fazia isso. Sou chefe de 1000, o que você vai fazer agora? Não, vou exercer minha função. E aos poucos ele foi mudando a maneira dos combates, de forma de enfrentar, como lidar com o inimigo, com prudência, com calma. Eu vejo muitas vezes, não só aqui, mas estou falando isso principalmente fora, eu vi ao longo da minha vida isso, e ainda sou novo, como as pessoas querem de forma errada cumprir os seus ministérios. Não, porque olha, Deus falou, porque veio, você viu lá a palavra de Deus veio, e isso e aquilo, a obra de Deus tem pressa, sim, sim, amados. Mas é correndo com paciência, é com prudência, é um passo de cada vez. Levou 40 anos para Moisés sair da sua casa para enfrentar Faraó. 40 anos. 40 anos. Por que Jesus começou o ministério só aos 30? Imagine se aparece um moleque de 30 anos, colocando o dedo na cara dos líderes das igrejas, falando que eles estão errados. Não se esqueça, Jesus tinha 30 anos. Amados, a gente nunca, aos olhos de Saul, vai ter autoridade. Nem aos 16, nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40. Aos 80, quando a gente estiver prestes a morrer, fala assim, aí vamos dar valor. Jesus já com 30 tinha uma autoridade sobrenatural. Davi conduzia a sua vida com prudência. Deus deu uma responsabilidade para ele, ele ia pisando em ovos. Deus vai me mostrando por onde eu tenho que ir. Vai me mostrando como fazer. Ou você acha que ele já nasceu chefe de 1000? Você acha que nós nascemos pastores? Eu sei como cuidar de uma igreja. Mas se você for com calma, Deus vai te mostrar. Como é que faz com os dízimos? Como é que faz com isso? Como é que faz com louvor? Como é que faz isso? Se você for com calma, Ele vai te mostrando. Ele vai te guiando. Ele fez isso com Jó, e Jó nem Bíblia tinha. Não tinha lei. E Deus foi mostrando para ele o caminho que ele tem que andar. Mas se você quer andar na sua velocidade, se você quer alcançar voos altos, você não vai andar conforme o Senhor quer. Para o ministério de Deus ser uma evidência na sua vida, é com prudência. Calma. Deixa Ele conduzir. Jesus fala assim, olha, se você não sabe o que fazer, espere. O Espírito Santo vai encher a tua voz. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai te dar o que falar, como se comportar. Calma. Não se afoba. Não acelera. Olha como se cumpre o ministério. Continua a leitura. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Isso é uma coisa muito interessante, amados.
Tudo que eu estou falando para vocês aqui, tenha absoluta certeza. Eu não estou falando do que eu penso e do que eu acho. Nós vivemos isso tudo aqui. Tudo isso. Durante muitos anos. O povo amava Davi. É engraçado. Quando Davi tem que fugir para sobreviver de Saul, o povo não demonstrou esse amor. Eu amo Davi enquanto Davi está aqui matando Golias para eu não ser escravo. Aí eu amo ele. Eu amo Davi porque ele está me ajudando. Enquanto ele está lá dando o pescoço dele, enquanto ele está dando a vida dele nas batalhas e na guerra e vencendo as guerras, eu estou em paz com a minha família. O povo amava Davi. Mas quando Davi foge, o povo não faz nada para defender ele. Quando o povo sabe que Saul monta um exército para ir contra Davi, o povo não se rebela. O povo que amava Davi, via a inveja de Saul, via o ódio de Saul, nunca fez nada contra Saul. Imagine Davi, depois de tudo que eu fiz por esse povo não me reconhece. Estou aqui eu fugindo de caverna em caverna e ninguém vem aqui para dizer alguma coisa. Você não tem parte, amados, com o povo. Você tem parte com o propósito de Deus. Se naquele momento o propósito de Deus tem a ver com o povo, glória a Deus. Se não tem a ver com o povo, não interessa. Você pode exercer o teu ministério, ter uma igreja de 10 mil membros. O teu ministério é uma relação sua com Deus, não tem nada a ver com a igreja. Como não? A igreja é uma responsabilidade, que é uma consequência da sua comunhão com Deus. Natural. O dia que não houver mais comunhão sua com Deus, o povo ainda pode te amar, você sendo um bode. Ou pode te amar, você sendo um pervertido. Não importa. Um louco, um profeta falso. Esse amor do povo não é um amor genuíno. Porque o exercício do seu ministério é entre você e o Senhor. Mas Jonathan amava Davi de verdade, porque tem sempre um lá que vai. Não importa se o povo inteiro tem esse amor fingido. Amava, mas nunca fez nada por Davi. Mas nunca lutou por Davi. Nunca defendeu Davi. Nunca falou, Davi, eu vou fugir com você. Vamos passar fome junto. Vamos passar dificuldade junto. O povo não faz isso. Enquanto você está ali ajudando e sendo favorável, eles vão te amar. Mas o dia que o Senhor apertar, não conte com ele. Jesus não contava com seus discípulos. Inclusive ele falava assim, vocês todos vão me deixar. Lembre-se, o meu ministério, Jesus está falando, é entre eu e o Pai. A conversa no Getsemane é entre ele e o Pai. A conversa na cruz é entre ele e o Pai. E os discípulos? Nem sei onde estão. Depois Deus vai juntar, vai envergonhar, vai constranger, eles vão se arrepender, mas o teu ministério é entre você e Deus. Não cometa a loucura de achar que o teu ministério é uma relação íntima com a igreja. Isso é uma consequência natural. O que Deus faz na tua vida vai se refletir na igreja. Mas o teu ministério, enquanto você estiver com os teus olhos postos no Senhor, ele vai fluir naturalmente. Porque o teu líder vai te decepcionar, provavelmente. O povo na qual você lutou e fez também vai te decepcionar, provavelmente. Por que isso não deve te abalar? Porque ministério é uma aliança entre você e Deus. Mas ele me levantou ministério para ser pastor de uma grande igreja. Sim. Isso é uma consequência natural. Mas enquanto você estiver na relação com ele, você vai estar no caminho certo. Diante de um homem tão terrível como Saul, Davi permanecia crescendo, sendo edificado, sendo transformado. Diante de tudo contrário, um líder que não ensinava nada para ele, que só queria a sua destruição, e o Senhor ainda era com ele. Ele fazia pensando em Deus, amados, e não nos homens, e nem no canto das mulheres, e nem no que Saul ensinava para ele, porque ele não ensinava nada, nada. É óbvio que vai dar responsabilidade para ele, todo mundo sabe que ele é o melhor general, ele é o melhor chefe de batalha,
Ele é o homem mais valente que tem aqui. Ele é o homem que mais conhece e sabe sobre guerra. Quem aqui já matou um leão? Quem aqui já matou uma ursa? Quem aqui enfrentou Golias? É óbvio que ele está preparado para isso. Isso faz parte de um processo muito interessante e político. Saul tendo ódio de Davi, por que levanta Davi para ser chefe de 1000? Porque politicamente é excelente. Ele agrega o povo fica feliz, esquecem de mim. Ele traz vidas, ele ganha batalhas. É cômodo para Saul. Isso não significa que Saul o ama. Isso não significa que Saul quer ajudar ele, pelo contrário. Quer uma oportunidade para destruir, para matar se preciso. E nós estamos falando, amados, tudo isso dentro da igreja, não é fora. E Deus tem propósito nisso? Não é isso que Deus quer. Mas até nisso o Senhor trabalha. Eu costumo falar isso para os irmãos. Não era a vontade de Deus que Davi e Batseba estivessem juntos. Nunca foi. Nunca foi. Mas quando Davi chama Deus para participar da sua vida, ele pode pegar o pior dos problemas, ele conserta. Ele conserta. Bom, ressuscitar não dá para ressuscitar um moço. Fazer a criança voltar para a barriga dela, diminuir e sumir, não dá também. O que dá para fazer? Se arrepende, conserta, e de lá ele gerou Salomão. Deus é bom em consertar as coisas. Mas não era isso que ele queria. Não era isso que ele queria para Saul. Samuel um dia chegou para Saul e falou: Saul, Saul, hoje era o dia que você ia ter o seu reino confirmado para sempre. Sabe de quem ele estava falando? De Jesus. Ia sair da sua linhagem o Salvador. Só que agora foi para Davi. Saul chegou à beira de ter o seu nome cravado como aquele que iria ser o primeiro da linhagem do Salvador. O propósito de Deus não era acabar com Saul. O plano de Deus não era destruir Saul. Mas foi Saul que escolheu outro caminho. Foi Davi que escolheu Batseba e fez do jeito que ele queria. Deus é perito em consertar. Ele consertou, ele colocou Davi no lugar de Saul. Muito melhor. Ele restaurou a vida de Davi e trouxe Salomão. Sim, ele é bom nisso, mas não era esse o propósito inicial. Não era essa a vontade do Senhor desde o começo. Paulo fala, é necessário que o escândalo venha. Ele traz coisas muito boas na igreja. Saul foi a razão por Davi ser assim. Porque como Deus iria ensinar estas coisas a Davi? De que outra maneira? De que outra forma? Então, amados, é nisso que você tem que entender. Quando o apóstolo Paulo chega lá no capítulo 8 de Romanos, e quase no final desse capítulo ele começa a falar o quê? Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até Saul? Até Saul. Saul, esse estorvo para Deus, Saul. Ele também. Deus é bom nisso, amados. Se você o ama de verdade, se você está olhando para ele de verdade, não importa. Você pode estar dentro de um covil de lobos, no meio do lixão. Lá no lixão também nasce flor. Deus é perito e bom nisso, amados. Um povo que fingidamente amava Davi. Um rei que queria a cabeça dele o tempo todo. E o que ele fazia? Lutava por estes, porque este era o ministério que Deus deu a ele. Existe uma frase muito interessante de Charles Spurgeon, porque ele menciona sobre o Salmo 1, dizendo que quando Deus quer trabalhar em nós, Ele nos dá muitas oportunidades, muitas formas de cumprir o seu propósito e o seu querer, mas a maneira como fazemos depende de cada um de nós. A maneira como nós nos entregamos. Você poderia ser um crente mimado, que na primeira investida de Saul contra a sua vida, você fazia bico e saía rabo, eu vou embora da igreja. Tá bom, pode ir.
Você acha que Deus não tem capacidade para usar essas oportunidades para produzir edificação? Ele tem, amados. Mas Saul é tão terrível. Isso é problema de Saul com Deus, não é seu. Mas esse povo fala, e até quando eles querem demonstrar amor para mim, eles estão me atrapalhando na minha relação com Davi, com Saul. Isso é problema do povo. O povo está vendo que Saul é contra mim, o povo me ama, mas quando eu fugir não vieram me ajudar. Isso é problema do povo. Não tem nada a ver com você. Essa semana eu falei para 3 casais isso que eu vou falar para vocês, irmãos. 3 casais, só essa semana. Você acha que o que acontece na sua vida tem a ver com a crise? Você acha que o que está acontecendo na sua vida tem a ver com pessoas mau caráter, que não te pagaram, que mentiram a teu respeito, que falam blasfêmia, que te injuriam, contam mentiras a teu respeito, você está ali lutando, se esforçando e as pessoas estão falando mal de você. Você acha que tudo isso tem a ver com o mau caráter das pessoas? Você acha que tudo isso tem a ver com o diabo usando elas? Você acha que tudo isso tem a ver com uma crise? Você acha que tudo isso tem a ver com a política? Amados, tudo isso que está acontecendo com a sua vida tem a ver com Deus, com o que Ele quer te ensinar, com o que Ele quer fazer na tua vida. Olha que loucura. Olha, amados, vem seta, literalmente, vem setas e lanças de todos os lados contra a vida de Davi. Ele vai falar isso lá no Salmo 3 e no Salmo 4. Como se tem multiplicado os meus inimigos, ele fala. Era esse homem aqui, amados. De todo lado vinha tiro, de todo lado. Ele fala, Senhor, parece que brota e cresce, tem inimigo de todo, por onde eu vejo tem gente se levantando contra mim. Nós vamos chegar lá no Salmo 3. Mas, amados, por confiar no Senhor, o Senhor era com ele. Saul, esse bode, sabia ver, sabia reconhecer, enxergava que Deus era com ele e isso deixava ele com mais ódio ainda. Não tenha vergonha, amados, e eu não tenho vergonha. Meus pais sabem disso, minha esposa sabe disso. Eu não tenho vergonha porque eu enxergo isso daqui. Ah, cuidado, não. Nunca vou prejudicar, nunca vou contra. Mas Saul não era parte do propósito de Deus. Saul não é filho de Deus. Saul não é filho daquele que lutou por ele para fazer a sua ascensão como rei. Ele desperdiçou, ele, como diz no Novo Testamento, ele pisou o sangue de Cristo. Ele rejeitou o que Deus deu a ele. Por isso ele não é digno de ser rei em Israel. Ele pode ser rei para as pessoas. Ele pode ser rei lá onde ele, no grupinho dele. Para Deus, ele já não é há muito tempo. Mas não foi Deus que levantou ele? Foi. Mas ele escolheu rejeitar a Deus. Por isso Deus não tem mais parte com ele. Por isso que o Espírito do Senhor não está mais nele. Por isso que Deus não usa mais a vida dele. Ou você acha que dura para sempre? O Espírito do Senhor não dura para sempre nas pessoas, amados. O dom, ele não se arrepende. Mas isso não significa que ele está com aquele homem. Isso não significa que ele faz parte. Talvez em algum momento foi, mas não é mais. Há muito tempo. Como é que você sabe disso? Olha as atitudes de Saul, amados. A política dentro da igreja que tem inveja de tudo que se sobressai. De alguém querendo viver e fazer a vontade de Deus, vai lá e corta. De alguém querendo buscar um pouco, vai lá e corta. É a política. É a vaidade dos homens. É a cobiça dos olhos dos homens. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas enquanto nos manter firmes, como Davi, o Senhor vai ser conosco, amados. Aonde vai parar isso? Não sei. Aonde o Senhor vai nos conduzir? Não faço a mínima ideia. A mínima ideia. Mas, enquanto estivermos na vontade dEle, no centro da vontade dEle, fique em paz, vai dar tudo certo. Amém?